Olá, um bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Nós queremos aqui agradecer, né? Somos imensamente gratos a todos vocês que nos acompanham diariamente, né? Com a nossa programação. Cada mensagem que foi pregada reforça nosso compromisso de realmente continuarmos levando a palavra do Senhor e propagando realmente os valores cristãos. Sempre falamos aqui na nossa programação que a Bíblia é o nosso livro de regra e prática, e graças a Deus por isso, né? Que a mensagem do Senhor está sendo pregada todas as manhãs através do Bom Dia Canaã. E nós aqui do Bom Dia Canaã, nós queremos realmente preparar para vocês uma programação especial, como será, né? Esta programação especial realizada do coração de Deus para o coração de todos vocês. Nós estaremos realizando uma reapresentação do Bom Dia Canaã. Reapresentação esta que nos traz mensagens já, né, pregadas aqui no Bom Dia Canaã, mas escolhidas com carinho para todos os irmãos. Vários pregadores, pregadoras, e nós queremos desejar a todos vocês que vocês sejam abençoados novamente através destas mensagens de representação, tá bom? Então, nós queremos aqui também desejar a todos vocês um feliz ano novo. Nós teremos aqui grandes coisas preparadas pelo Senhor, né? Nós estamos trabalhando para que isso seja realizado, e o Bom Dia Canaã será esta ferramenta abençoada para o ano de 2026. Que você possa continuar conosco, né? Aqui na sua manhã, de todas as manhãs, você nos acompanhando e realmente estar aí participando da nossa programação. Tá ok, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, que Deus abençoe a família de todos vocês. É sempre um prazer, né, adentrarmos, como eu sempre digo, a sua casa, o seu trabalho, aonde você estiver, para levarmos algo da parte do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, que 2026 seja um ano de respostas do Senhor Jesus Cristo para todos nós, tá bom? É o desejo do nosso coração aqui do Bom Dia Canaã, para que vocês possam receber as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, tá ok? Que Deus vos abençoe, um beijo no coração de todos e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja invadindo a casa de todos vocês através desta reapresentação do Bom Dia Canaã. Gostaria que você estivesse aí compartilhando este Bom Dia Canaã para que pessoas possam receber uma palavra do Senhor Jesus Cristo. Palavra esta de esperança, de paz, né? Seja ela de exortação, seja ela para realmente salvação das nossas vidas, direcionamento para as nossas vidas. Então eu te convido agora para que você possa realmente estar aí abençoando vidas que necessitam ouvir algo da parte do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que Deus fale ao teu coração e que você possa realmente, em nome de Jesus Cristo, estar sendo um abençoador desta grande obra e do nome santo de Jesus Cristo, as vidas que precisam ouvir algo da parte de Deus neste dia chamado hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez, então se alegre, se regozije e seja um abençoador em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Beijo no seu coração, que você possa ficar aí com este louvor abençoado neste momento e logo após retornamos, oramos, tá bom? Para receber a palavra do Senhor Jesus Cristo. Pés cansados, sobre os ombros, peso de uma vida inteira. Vejo que sozinha já não posso andar, já não tenho forças pra seguir. Glória a Deus. Opa! Tá aí, né? Acho que é o som deles lá que tá dando. Tá bem? Tá. Sim. Tá tudo bem. Quando faltar uns 10 segundos, aí você avisa, Edson. A gente já se prepara para voltar. Dá um joinha aí.
sei que não estou só. Milhares e milhares de anjos ao redor. Não, eu nunca estive só. Abre os meus olhos, quero ver tua forte mão aqui a me amparar.
Glória a Deus por este louvor abençoado. Vamos agora ouvir uma palavra do Senhor Jesus Cristo aos nossos corações. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir mais uma vez a tua palavra. Ah, Jesus, fala conosco através da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que possamos ser ministrados através da tua palavra, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto para receber de ti e que possamos realmente, Senhor, entender o que o Senhor vai falar conosco nesta manhã. Ah, Jesus, como é bom ouvir algo da tua parte, Senhor. E eu creio que nesta manhã o Senhor irá falar conosco para a glória, honra do teu santo nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, motivo de grande alegria estar com os irmãos aqui nesta manhã, no Bom Dia Canaã. Estava lembrando aqui, né, o pastor Malaquias até falou com a gente sobre o tempo da pandemia, quando Deus nos dirigiu para esse trabalho do Bom Dia Canaã. Eu não tinha ideia de onde ia chegar, não é? Glórias a Deus, viu? Glórias a Deus pela vida do Júnior, do Malaquias, de todos os irmãos que têm nos ajudado aqui nesse trabalho, né? E o ministério, o corpo de Cristo tem levado a palavra adiante, tem chegado até em outros países, louvado seja o Senhor, né? Meus irmãos, eu quero já, sem demora, convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e versos 36 a 41. Glórias a Deus. Nós estamos falando sobre semeando em boa terra, semeando em terra boa. Glórias a Deus. Então, vamos falar em cima desse texto também com os irmãos nesta manhã. Amém? Então, Atos capítulo 15, versos 36 a 41 diz assim, ó. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, esse tema que nós estamos agora semeando em terra boa, eu estava orando em cima desse tema e o Espírito de Deus começou a falar no meu coração que a maior e a melhor semeadura que o homem pode fazer é em vidas, é no ser humano. O pai, ele trabalha a vida inteira para pagar a faculdade para um filho. Pai de família trabalha para sustentar a família. Os jovens começam a estudar e trabalhar para assegurar um futuro, e um futuro para a futura família deles. Enfim, tudo que nós fazemos nesta vida é voltado ao bem-estar da nossa vida, da vida da nossa família, daqueles que estão ao nosso redor. Na presença do Senhor, na igreja do Senhor, na nossa vida espiritual também, a maior semeadura que nós podemos fazer é semear em vidas. A Bíblia diz que aquele que ganha alma sábio é, né? Então, e isto, quando você semeia em vidas e prega a palavra e ajuda as pessoas, você está mexendo com o coração de Deus, porque no coração de Deus o maior tesouro são almas, são vidas. Bendito seja o nosso Deus. Irmãos, esse texto que nós lemos diz respeito a uma viagem missionária de Paulo e Barnabé. Paulo queria levar Marcos, Barnabé queria levar Marcos e Paulo queria levar Silas, e eles convidaram esses dois para fazer viagens, não é? A primeira viagem missionária que eles fizeram, a Bíblia vai nos dizer que Marcos abandonou
a Paulo e Barnabé, porque a viagem se tornou um pouco perigosa, porque se levantaram perseguidores, porque a palavra em muitos lugares não era bem recebida, e Marcos era um novo discípulo, então ele estava sentindo o baque da viagem, estava sentindo a dificuldade da viagem, e ele abandonou essa viagem. Para Barnabé foi numa boa, né? Ele entendeu e tudo bem, mas Paulo ficou bronqueado. Paulo guardou no coração aquele acontecimento que Barnabé desistiu no meio da viagem e voltou, não é? E abandonou os servos do Senhor. Então, quando chega numa outra viagem que eles vão fazer, eles estão discutindo quem é que nós vamos levar conosco, quem é que vai conosco nesta viagem. Quero começar a dizer para você que você não pode nunca desistir da tua semeadura, nunca desista da sua casa, da sua família, da sua vida espiritual, da sua igreja, nunca desista daqueles que Deus te deu por discípulos, aqueles que você está ensinando, influenciando, discipulando na palavra do Senhor. Nunca desista, porque você vai dar conta diante de Deus daquilo que Deus colocou nas suas mãos para semear. A palavra do Senhor vai nos dizer que homens semearam a semente que o bom pastor deu, o patrão deles deu a semente, um semeou e colheu 5 vezes mais, outro semeou e colheu 3 vezes mais, e um outro ficou com medo e enterrou a semente e não multiplicou, porque ficou com medo. Irmãos, que você nunca desista da sua semeadura na presença do Senhor, que você não seja daqueles que recuam, que você não seja daqueles que esconde a tua semente, que o seu patrão entregou para você multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não escrevi nada disso, mas Deus está mandando falar. Glórias a Deus, porque tem gente que quando a luta aperta se acovarda, tem gente que quando a luta chega se acovarda e quer voltar atrás, mas Deus está dizendo para o seu povo hoje: caminha, vai mais adiante, não desista, porque a tua semeadura vai dar uma grande colheita, a tua semeadura vai dar resposta, você vai ter uma colheita nessa semeadura, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja o Rei da Glória. Irmãos, então Paulo e Barnabé, começam numa discussão, porque Paulo não queria levar Marcos na viagem, bendito seja, e a Bíblia vai dizer que eles tiveram tamanha desentendimento, tamanha discussão, que Paulo decidiu ir para um lado e Barnabé para outro. A Bíblia vai nos dizer também que Marcos era primo de Barnabé, ou seja, era familiar. Barnabé estava levando Marcos consigo porque também era seu familiar. Irmãos, aqui eu quero abrir um parêntese, porque tem muita gente que semeia na vida de estranhos, mas não semeia na vida da família, não semeia na vida de parentes. Tem gente que quer ser bonzinho para os de fora, mas para o da família ele vira as costas. Eu quero dizer para você que a tua igreja começa na sua casa. A primeira obra começa dentro da sua casa. A Bíblia diz: se eu não administrar bem a minha casa e a minha família, como vou eu administrar a casa do Senhor? Então, meus irmãos, a igreja começa em casa. Bendito seja, aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele veio de uma escola do judaísmo, uma escola severa, né? Dos fariseus. Eles observavam as leis, eles observavam as festas santas. Paulo era um homem ao ponto de zelar tanto pela cultura, pela religião que eles tinham, de perseguir a igreja primitiva e de mandar matar cristãos. Ele ainda era Saulo, mas ele aprendeu aos pés de Gamaliel, e ele aprendeu coisas religiosas e duras, mas ele também aprendeu coisas boas, coisas de Deus, coisas da profundidade da Torá. E quando Paulo se converteu, ele levou consigo esse conhecimento que ele recebeu, essa coisa boa da parte de Deus que ele recebeu, ele levou consigo. Bendito seja o Rei da Glória. E irmãos, então, por isso, Paulo, ele era um servo do Senhor, mas ele tinha um lado duro, ele tinha um lado religioso, ele tinha um lado assim de preto no branco e não aceitar nada fora daquilo. Barnabé já era
convertido quando Paulo se converteu. Barnabé já era crente quando Paulo se converteu. Barnabé tinha mais experiência do que Paulo quando Deus uniu aos dois para viagens missionárias, não é? Então, a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem de bem, era um homem de boa reputação. Quando Paulo se converteu, ele se chegou aos apóstolos, aos discípulos, e a Bíblia vai nos dizer isso lá no livro de Atos, capítulo 11, nós vamos ver, dos capítulos 11 em diante, nós vamos ver que Paulo encontrou uma resistência para entrar no meio dos apóstolos. Os apóstolos não queriam receber a Paulo, porque achava que ele ainda estava lá para perseguir a igreja, que ainda estava lá para matar os cristãos. Vamos ler o texto, irmãos. Tá, Atos, capítulo 9, e o versos 26 e 27. Acha aí, Atos 9, 26 e 27, quero ler com você. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, aos apóstolos, mas todos os temiam, não crendo que ele fosse um discípulo verdadeiro. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome do Senhor. Amém. Irmãos, o texto está dizendo que Paulo ele foi se apresentar aos apóstolos e eles não queriam aceitá-lo. Os apóstolos ficaram resistentes, com medo que ele estava lá infiltrando para depois perseguir, pedir o pescoço dos apóstolos. Barnabé pegou Paulão pelas mãos, levou na reunião dos apóstolos e falou: não, ele se converteu, ele teve uma visão, o Senhor falou com ele caiu em terra, e Deus disse: eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome, à minha palavra. Faço dele um vaso escolhido, um vaso de honra para pregar minha palavra. Mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, é o coração de Barnabé. O coração de Barnabé. Barnabé peitou todos os apóstolos para introduzir Paulo no meio do apostolado. O Barnabé não aceitou a rejeição dos outros apóstolos. Disse: não, 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 não. Deus está na vida de Paulo, ele foi chamado pelo Senhor, eu vou introduzir ele no meio dos apóstolos, porque Deus tem uma obra na vida dele. Queridos, a pessoa, às vezes, aparentemente, parece ser uma pessoa ainda mundana, encrenqueira, fofoqueira, do mal, né? Que não quer nada com Deus, mas quem tem olhos espirituais, quem tem visão espiritual, vê o que Deus tem na vida da pessoa, vê o que Deus tem para o futuro da pessoa e não despreza o chamado da pessoa. Invista naqueles que Deus colocar perto de você. Pode ser um beberrão, pode ser um pinguço, pode ser uma prostituta, pode ser um ladrão, pode ser um vagabundo, drogado, pode ser quem for. Invista na vida dessa pessoa, porque vai dar fruto e o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja o Rei da Glória. Olha o coração de Barnabé. Barnabé disse: não, eu vou introduzir Paulo aí, porque ele teve um encontro com Jesus, ele é um chamado do Senhor. Bendito seja o Rei da Glória. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que Paulo era duro, Paulo era severo, Barnabé era um homem amável, era um homem que se inclinava para ajudar as pessoas. Barnabé era um homem de testemunho, assim, de coração grandão, não é? Levava o evangelho para as pessoas sem olhar quem era a aparência deles, né? Paulo ainda era meio religioso, ele não perdoou que Marcos desistiu da viagem. Aí, quando chega na viagem, os dois discutiram, mas quem iniciou a discussão foi o Paulão. Paulo disse: não, Marcos não vai conosco nessa viagem, não. Ele deixou a gente no meio do caminho. Irmãos, invista em pessoas que te decepcionaram. Deus vai usar isto para que você veja
que, aleluia, o galardão é maior do que a decepção, a bênção é maior do que a tristeza, aleluia, a glória de Deus que vai ser revelada é maior do que a perseguição que você sofreu, do que a decepção que você passou. Invista em pessoas que um dia viraram as costas para você, que decepcionaram você, que falaram mal de você. Não tenha medo, invista. Se Deus está mandando, invista, semeie, vai para cima, porque vai dar resultado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmã, não desista do teu marido, porque ele é casca de ferida, bicho ruim, pinguço, encrenqueiro. Não desista do seu marido, irmão. Não desista da sua esposa, que não quer se converter, que quer ficar na vaidade, no mundanismo, e para ela crente é coisa quadrada. Não desista da vida dela. Ó, pais, não desista da vida dos seus filhos, dos jovens que estão aí, que só quer saber das coisas do mundo, e você fica triste e diz, ai meu Deus, parece que quanto mais eu prego, pior fica, parece que quanto mais eu falo, mais distante eles ficam. Não desista, na aborrecida, sai, olha que é o prefai, olha que Deus está dizendo, não desista, porque a semente está lá. A pessoa pode ir para o mundão, pode ir para o inferno, pode fazer o que quiser, pode ficar lá no mundo bagunçando os coretos, mas Deus, na hora certa, vai trazer para a presença dele. E o que você falou, que a pessoa desprezou, você acha que não deu resultado, está lá, a semente está lá. A semente está lá, e na hora certa essa semente vai germinar, vai crescer, vai brotar e vai frutificar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você está entendendo o que Deus está falando? Meus irmãos, bendito seja o Rei da Glória. Barnabé era generoso, Barnabé era companheiro, Barnabé era um incentivador, e ele era muito devoto à sua fé em Jesus Cristo. Bendito seja o Rei da Glória. Meus irmãos, seja um investidor nas almas. Aleluia. Seja um incentivador dos desanimados, dos caídos. Meus irmãos, Deus vai colocar desviado na tua frente. Deus vai colocar gente que ninguém acredita, que ninguém quer dar uma chance. Deus está dizendo, dê a segunda chance. Irmãos, você já pensou se Barnabé não tivesse ajudado a Saulo a entrar no meio dos apóstolos? Deus não tinha, talvez, realizado tudo o que realizou através da vida do apóstolo Paulo. Sim, Deus é soberano, ele daria uma outra maneira, um outro jeito de introduzir Paulo no meio dos apóstolos, porque ninguém impede o trabalhar de Deus, o querer de Deus. Mas, irmãos, ia dificultar, de certa forma, Paulo ia ter muita resistência, muita dificuldade, mas Deus usou o coração de Barnabé. Queridos, quando Deus traz coisas difíceis para você realizar, para você fazer, é porque Deus sabe que pode contar com você. Se Deus te dá uma coisa pesada para você carregar, é porque Deus sabe que você pode carregar. Não tenha medo, vai adiante, porque Deus está contigo e te dará a vitória. Bendito seja. Queridos, invista em almas, invista primeiro na sua vida espiritual. O que você está fazendo para crescer em Deus? Invista na sua vida espiritual. Você está estudando a palavra, você está orando, você está buscando ao Senhor, você está jejuando, você já fez o CETEC, o Seminário Teológico Canaã? Como que você quer crescer se você não faz nada para crescer? A mãe, ela dá de mamar desde o pequenininho bebê, porque se ela não der de mamar, o bebê fica raquítico, ele cresce doente. Meus irmãos, o crente, ele não pode ficar sem o leite racional, o leite da palavra, ele não pode ficar sem o oxigênio da oração, ele não pode ficar sem a beleza da santidade, ele tem que se desenvolver em Deus. Bendito seja o Rei da Glória. Tem pessoas que crescem nas coisas materiais, nas coisas do mundo, mas no espiritual ele fica raquítico. Deus está dizendo hoje, semeie na tua vida espiritual, porque eu tenho crescimento para você, eu tenho um ministério para você, eu tenho um chamado na tua vida. Você que é adorador, vai estudar música, vai aprimorar a sua voz. Você que toca um instrumento, vai aprimorar o seu louvor. Nós temos que buscar
crescimento em Deus, na nossa vida espiritual. E olha, você só vai poder dar, eu só vou poder dar o que eu tenho. Eu não consigo dar o que eu não tenho. Eu só posso dar o que eu tenho. Por isso, nós temos que nos encher de Deus, buscar a Deus, crescer em Deus, porque aí você vai ter algo para dar. Aí você vai abençoar vidas, você vai ser uma bênção. Querido, invista na vida da sua família em segundo lugar. Seja uma bênção para a tua família. Aleluia. Seja uma bênção para os teus filhos, seja uma bênção para o teu esposo, seja uma bênção para a tua esposa. Filhos, seja uma bênção para os seus pais. Aleluia. Invista na sua família. Bendito seja o Rei da Glória. A família é o nosso quartel-general. Família é o lugar onde a gente corre quando as coisas apertam. Família é onde a gente corre quando a gente está triste. Família é onde a gente escora quando a gente está fraco e caindo. É na família. Bendito seja o Rei da Glória. Seja uma escora para a tua família. Seja uma pedra de edificação para a sua família. Seja um altar de Deus para sua família, seja um epiofória séria, seja o viaustecai, Daviostai, aleluia, sinta a presença de Deus aqui. Deus está dizendo, seja um oráculo do céu para a sua família, tenha a palavra de Deus na sua boca para a sua família, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a sua família, seja um oráculo de Deus, que a tua esposa possa buscar você para ouvir a voz do Senhor, que teu esposo possa buscar você para ouvir a voz do Senhor, que teus filhos queiram ouvir você, pai e mãe, para ouvir a voz do Senhor, porque você é um oráculo do Senhor, você é um altar do Senhor, bendito seja o Rei da Glória. Irmãos, eu não tinha escrito nada disso, eu só tenho o tema, fiz um estudo, mas quem fala é o Senhor, quem manda a palavra é o Senhor, e Deus está dizendo, hoje eu vou levantar gente aqui desanimada, desacreditada, que está, meus irmãos, sem acreditar em si próprio e sem esperança. Deus vai levantar para você, para ser um altar, para ser um oráculo do Senhor. Aleluia. Deus diz para você, sê tu uma bênção, sê tu uma bênção, aleluia, recebe a bênção, recebe a unção, recebe a virtude, recebe o poder, recebe a graça, porque Deus está dizendo, sê tu uma bênção, para aqueles que te cercam, para aqueles que te conhecem, para a tua família, sê tu uma bênção, depois que você investiu na sua vida espiritual, depois que você investiu na sua família, invista em vidas, pregue a palavra, pregue para os seus amigos de trabalho, de faculdade, de escola, pregue para os seus vizinhos, pregue a palavra do Senhor, seja bênção para as vidas que Deus mandar na sua frente. E por último, seja uma bênção para a tua igreja, onde você congrega, invista na sua igreja, semeia na sua igreja. Irmão, tem gente que ajuda centro de macumba e não ajuda a igreja onde congrega. Tem gente que ajuda a obra de caridade de macumba, irmãos, e não ajuda a obra da igreja. Irmão, ser tu uma bênção para a igreja onde você congrega, onde Deus te colocou. Eu não estou falando só para os irmãos da Canaã também. Sim, em primeiro lugar para os meus irmãos, para a igreja Canaã, mas estou falando para você que congrega na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, na Metodista, seja onde for que você congregue, na Deus e Amor, na Universal, sei lá eu, aonde, né? Seja uma bênção, semeie na tua igreja, tenha coragem de ser um investidor, tenha coragem de ser um dizimista fiel, tenha coragem de pôr a mão no bolso e abençoar a obra. Procure o teu pastor e pergunte, pastor, o que a igreja está precisando? O que eu posso ajudar? Ah, pastor, eu não tenho nada. Então ore. Ore pela tua igreja. Pastor, eu não tenho dinheiro. Ore. Você tem uma boca e tem 2 joelhos. Ore pela tua igreja. Ore pela obra do Senhor. Irmãos, tem gente que não abençoa a casa onde ele congrega.
Tem gente que não abençoa a casa onde ele é alimentado, pastoreado pela palavra do Senhor. Irmãos, e pelo contrário, tem gente que fala mal da sua igreja. Preste atenção, aleluia. Você está amontoando brasa sobre a tua cabeça. Não fale mal do teu pastor, não fale mal da tua igreja, não fale mal da tua família, não fale mal daqueles que te abençoam, que orem por você, que te amam, porque você está juntando brasa sobre a tua cabeça. Irmão, tenha coragem de investir na tua igreja, tenha coragem de investir na obra do Senhor. Você crê que a igreja onde você congrega é realmente uma casa de Deus? É realmente um lugar onde Deus habita? É realmente um lugar precioso onde Deus trabalha, onde Deus salva vidas, transforma vidas, liberta vidas e chama as vidas? Você crê? Então invista na obra do Senhor. Irmãos, os apóstolos arriscavam o pescoço deles, a vida deles, pela obra do Senhor. Eles não tinham ainda uma igreja, até porque eles eram perseguidos. Então hoje eles estavam no norte, amanhã eles estão no sul, depois eles estão no leste e no oeste, e através da perseguição dos apóstolos, a igreja se multiplicou, a obra se multiplicou, o evangelho se espalhou pela terra através da perseguição. Aleluia. Eles não tinham ainda uma igreja para congregar, mas, irmãos, eles arriscavam o pescoço pelo ministério, pelo chamado deles. Se tinha que morrer, eles morriam. Se tinha que ser perseguido, eles eram perseguidos. Se tinha que ser amarrado e humilhado em praça pública, eles passavam por isso, porque eles acreditavam no Deus a quem eles serviam. Eles acreditavam na palavra de Deus que eles pregavam. Tem gente que diz que é espiritual, que crê em Deus, que crê no evangelho e prega e pula e sapateia, mas quando Deus prova, neguinho pula do barco. Não tem coragem de investir na sua vida espiritual, não tem coragem de investir na vida da sua igreja. Você está brincando de ser crente? Você está brincando de igrejinha? Oh, irmãos, Jesus está voltando. Aleluia! A palavra de Deus diz: hoje, quem estará disposto a encher as suas mãos para ofertar ao Senhor? Irmãos, não está escrito aqui, não está escrito aqui no meu estudo. Eu estou falando o que Deus está me dando. Aleluia. A palavra de Deus diz: quem hoje estará disposto para encher as suas mãos e ofertar ao Senhor? Aleluia. Queridos, o dinheiro que Deus te dá não é teu, é do Senhor. A família que Deus te deu não é tua, é do Senhor. O ministério que você tem não é teu, é do Senhor. A profissão que você tem não é tua, é do Senhor. O seu trabalho não é seu, a sua empresa não é sua, o seu comércio não é seu, é do Senhor. Aleluia. Enche as tuas mãos hoje, diz: Senhor, eu quero encher as minhas mãos hoje para ofertar ao Senhor, eu quero encher as minhas mãos hoje para semear na obra do Senhor, eu quero ser uma bênção na vida da minha família, eu quero ser uma bênção na vida da minha igreja, eu quero ser uma bênção para mim mesmo, eu quero buscar o Senhor. Eu quero me encher do Espírito Santo, eu quero crescer na palavra, no conhecimento da palavra, eu quero ser uma bênção na presença do Senhor. Aleluia, bendito seja o Rei da Glória. Sinto a presença do Senhor Jesus aqui. Irmãos, já estou caminhando para o encerramento desta palavra. Eu não vou me demorar e não vou cansar os irmãos, mas eu quero que vocês entendam a palavra que Deus deu hoje. Aleluia. Enche a tua mão para investir, enche a tua mão para você semear. Deus vai colocar semente nas tuas mãos. A palavra de Deus diz que Deus é quem abençoa a sementeira. Deus é quem dá a semente para você plantar e colher. Deus é que dá a semente para você plantar e para você colher. Aleluia. Deus está dando semente para pessoas aqui, ó. Vai chegar
dinheiro na sua mão. Você crê nisso? Lastori Mihaia, vai o pro, se cominai, vai chegar uma quantia nas tuas mãos para você abençoar alguém. Você vai ser abençoado, mas você vai abençoar alguém, diz o Senhor. Eita, carema, chorihaya. Deus está dizendo, eu vou dar oportunidade para pessoas aqui pregar o evangelho e ganhar almas. Semeia a palavra. Quando Deus colocar a alma sedenta no teu caminho, não fica dormindo não, não fica olhando para o céu não. Semeia a palavra, abre a boca, evangeliza, deixa Deus te usar. Terra campa sub alabácia, porque Deus quer te usar e Ele vai te dar semente, irmão. Deus está mandando profetizar aqui nesta manhã, aleluia, que Ele vai mandar semente. Olha, você que é empresário, Deus vai mandar semente aí na tua empresa, viu? Mas é para você abençoar a casa do Senhor, é para você abençoar a obra do Senhor. Você que é comerciante, lojista, profissional liberal, aleluia, Deus vai mandar semente na tua vida e nas tuas mãos. Faça voto com o Senhor, porque você vai plantar uma semente na casa do Senhor. É o Espírito de Deus que está dizendo, irmãos. Faça a prova com Deus, se Deus está falando aqui ou não. Porque Deus está dizendo, nós vamos ouvir testemunhos, aleluia, que o Senhor entregou a semente, que o Senhor entregou, o Senhor entregou a boa semente. Nós vamos ouvir testemunho, pastor Malaquias, aleluia, nós vamos ouvir, presbítero Júnior, nós vamos ouvir, aleluia, testemunhos, o que os irmãos estão pregando aqui, o que os irmãos estão semeando aqui, o que os irmãos estão trabalhando aqui. Vocês têm ouvido e vão ouvir muito mais testemunhos, porque o Senhor está, aleluia, fazendo a semente crescer, o Senhor está fazendo a semente germinar, e o Senhor vai fazer a semente frutificar, e vai dar frutos, Malaquias, vai dar frutos, Júnior, vai dar frutos para a glória de Deus, aleluia. Aleluia. Deus soubesse, tu piadas, suricalamassa, hombre, viosteribicalamassa. Deus está mostrando uma cesta muito linda, coberta cheia de pão, e coberta com um pano branco, dourado, com as beiras tudo dourado, aleluia. É o pão, irmãos, é o pão do alimento, é o pão da provisão, é o pão da bênção, é o pão da palavra de Deus, é o pão de alimento do céu, é o pão da multiplicação, diz o Senhor, aleluia. Recebe aí, crente, aleluia, que Deus vai mandar boa semente para você, é hoje, não é amanhã não, é hoje. Deus vai mandar boa semente, aleluia. Fica preparado, aleluia. Fica preparada, que Deus vai mandar semente para você e o nome do Senhor vai ser glorificado, aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler? 2 Timóteo 4, 9 a 11 diz assim, Paulo falando para Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, o mundo, e foi para Tessalônica, Crescente também para a Galácia, Tito também para a Dalmácia. Só Lucas ficou comigo. Ô Timóteo, toma Marcos e traze-o contigo, porque o Marcos me é útil para o ministério. Aleluia. Irmãos, se você vê no começo do capítulo 4, aqui não precisa ir longe, você vê no verso 6, Paulo diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo está na prisão e Paulo está acabando a sua carreira ministerial. Paulo está terminando a sua carreira. Posso imaginar que Paulo já estava meio velhinho, já estava meio cansado e já estava fazendo horas a oração, né? Ora vem, Senhor, vem, né? Aleluia. Ele está dizendo para Timóteo, o tempo da minha partida está próximo.
Mas olha, venha depressa me visitar. Por quê? Porque qualquer momento eu posso morrer. Venha depressa me visitar. Manda trazer também a minha capa e meus livros, porque Paulo era estudioso, né? Traga a minha capa e meus livros. Mas o que me chamou a atenção está aqui no verso 11, a parte B. Toma também Marcos contigo, traze-o contigo, Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Sabe quem é esse Marcos aqui que Paulo está chamando? É aquele Marcos lá que ele falou, não vai viajar com nós, não quero, porque ele me abandonou. Quebrou o pau com Barnabé, discutiu, se separaram, um foi para cá, outro foi para lá, viagem missionária com os dois não deu certo, se separaram, mas Barnabé continuou insistindo na vida de Marcos, e existe o Evangelho segundo Marcos, e Marcos frutificou, Marcos foi um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, estudioso da palavra, devoto à fé em Jesus Cristo, aleluia, um homem exemplar, aleluia. Então, Barnabé não desistiu, e aqui está Paulo no final da sua carreira, dizendo para Timóteo, me traz Marcos, porque ele me é útil no ministério. Queridos, aquilo e aquele que você despreza hoje, pode ser a sua resposta amanhã. Aquilo e aquele que você condena hoje pode ser o seu defensor amanhã. Aquilo e aquele que você não acreditou hoje vai te dar alegrias e frutos amanhã. Aleluia. Então, semeia. Semeia na vida do teu Marcos. Semeie na vida do teu Marcos. Ah, ele me abandonou no meio da viagem, ele me abandonou no meio do caminho. O apóstolo Paulo aqui, ele está abrindo o coração, não sei se vocês perceberam aqui, ele está dizendo, Demas me desamparou, era tudo gente que andava com ele na viagem missionária lá. Demas me desamparou, aleluia. Demas, ele fala também, bendito seja, do Crescente, me desamparou. Ele fala de Tito, me desamparou. E mais aqui embaixo, vejam o verso 14, ele diz, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe paga segundo as suas obras. Ó, Paulão ainda falando. Ele vai pagar, o Senhor vai cobrar dele o que ele fez, né? Tu, Timóteo, guarda-te também dele, guarda-te do Alexandre, porque me resistiu muito às nossas palavras. Alexandre, irmão, era um tipo de crente herege, que se infiltrou no meio dos discípulos para pregar contra, para falar heresias, para resistir à pregação de Paulo, para resistir aos ensinos. Fez Paulo sofrer muito. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus aqui. Paulo dizendo, ele me fez sofrer muito, falando do Alexandre. Mas mesmo assim, Deus está dizendo hoje para você, semeie na vida do teu Marcos, semeie na vida do teu Alexandre, porque vai dar, aleluia, colheita, vai dar testemunho, e você vai glorificar o nome do Senhor. Não desista da sua semeadura. Não desista do seu campo de lentilha. Não desista da sua plantação. Não desista. Deus vai te dar a semente e você planta. Deus vai te dar a semente e você semeia. E você vai ver o resultado dessa sementeira que você vai fazer. Amém, queridos? Até aqui Deus me deu, não mais adiante. Glória a Deus. Amém, amém e amém. Que palavra poderosa dirigida aos nossos corações nesta manhã, não é verdade? Que você possa estar aí recebendo esta mensagem e vivendo ela a cada dia mais em sua vida, meu irmão. Glorificamos a Deus, porque Deus fala em todos os momentos, em todas as horas, seja, feita a vontade do Pai que estás no céu sobre as nossas vidas, tá bom? Coloque a mão no teu coração, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e as ricas consolações do seu Santo Espírito estejam com todos nós desde agora e para todos sempre. Dizemos juntos, amém, amém e amém. Louvado seja Deus, obrigado pela sua presença nesta manhã. Agradecemos infinitamente mais ao Senhor Jesus Cristo, por ter nos dado esta programação abençoada, e a todos vocês, meu irmão e minha irmã,
Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, um ótimo dia e que a presença do Eterno caminhe contigo todos os dias até a consumação, né, dos séculos, até a volta de Jesus, que é a nossa esperança, tá bom? Um beijo no seu coração, shalom, shalom, fique com Deus.